O nosso segmento é no direito administrativo, em especial no que se refere às compras públicas e licitações, tá? Hoje eu quero tentar passar um pouco desse segmento para vocês, empresários, de uma forma que vocês consigam visualizar esse mercado como uma brecha nesse momento que nós estamos vivendo. Que se tem uma empresa hoje que compra, essa empresa é o poder público. Enquanto os particulares sofrem com a pandemia, o órgão público, pelas necessidades que advêm do dia a dia, necessitam continuar comprando, certo? E como que a gente faz para vender para o poder público? Só existe uma maneira, não. A regra é licitação. Existem exceções? Sim, existem muitas exceções, mas a regra é licitação. E o que vem a ser licitação? Veja, licitação é o procedimento que a administração pública utiliza para adquirir bens e serviços de necessidade da população e da própria máquina pública. O órgão público precisa ter material de expediente, material de limpeza, serviço de limpeza, serviço de varrição de rua, poda, corte, inúmeros serviços. O que você imaginar, o órgão público compra, seja a nível municipal, seja a nível estadual, ou seja a nível federal, certo? Então, licitação é o quê? São fases. O órgão público, primeiro, nasce a necessidade. Um exemplo, o órgão público precisa de papel A4, papel sulfite. Nasce aquela necessidade, o órgão público elabora um documento que nós chamamos de instrumento convocatório, que é o edital de licitação, certo? É um documento onde o órgão fala o seguinte: no dia tal, na hora tal, eu, órgão, vou adquirir esses materiais, esses serviços. E aí ele descreve os serviços. Na maioria das vezes, você consegue visualizar o valor daquele bem ou daquele serviço que o órgão público vai adquirir, certo? Marcado o dia, marcada a hora, acontece a sessão pública. Mais para frente, nós vamos ver que a sessão pública ela pode acontecer de duas formas: presencial ou de forma eletrônica. E de forma eletrônica hoje é um avanço e isso vai prosperar em muito, e a forma presencial certamente será extinta. Mas pensando, o órgão público marcou a data, marcou o horário. Se é numa sessão online, você vai logar em uma plataforma que o órgão público vai te indicar, ou se é presencialmente, você vai se dirigir até o órgão. Dependendo da modalidade de licitação, ou você chega e entrega a sua proposta impressa, ou então você chega e você ainda vai discutir lances, podendo abaixar o seu valor. E aí então é declarado o vencedor da licitação. O ato sequente é o que? A adjudicação. A administração pública fala: ó, você ganhou, esse produto aqui vai ser entregue por você. Vem a homologação da autoridade superior, que é o prefeito, e posteriormente a assinatura e a execução do contrato. Isso, assim, de forma rápida, com o tempo que me foi dado, isso é um processo de licitação. É lógico que dentro disso há vários outros fatores, mas basicamente o processo de licitação acontece dessa forma. É publicado o edital, no dia e hora fixado, os fornecedores comparecem até o local ou na plataforma digital e dão seus lances, apresentam os documentos e são considerados vencedores ou não. Perfeito? E a título de curiosidade, vocês podem falar: tá, mas aonde veio isso? Quem criou esse procedimento? Aonde surgiu isso? Veja, a doutrina ela traz o seguinte, e eu gosto de trazer isso, é bem rápido, porque chega a ser cômico, mas é a nossa realidade atual. A doutrina nos fala que a licitação surgiu na Europa medieval. O que acontece? O monarca, tendo as suas necessidades, para suprir a necessidade do reino, ele ordenava que os súditos pregassem anúncios em praça pública, dizendo naquele anúncio descrito, né, que em tal hora, em tal horário,
o reino iria adquirir aquele ou aquele outro serviço ou produto. Perfeito. No dia fixado, os fornecedores chegavam em praça pública, acendia-se uma vela e falava quem dá o menor lance. E aí eles davam um lance. Quando aquela vela se apagasse, seja por um evento da natureza, bateu um vento, ela apagou, ou porque ela se consumiu inteira, aquele fornecedor seria declarado vencedor. Isso é chamada de vela e prego. E por que eu acho isso cômico? Que hoje nós utilizamos isso, só que de maneira digital. Uma das modalidades de disputa é o sistema randômico. O que é isso? É um robô que faz um encerramento aleatório. O órgão público ele aciona um botão, então de 1 segundo a 30 minutos, os fornecedores ficam dando lance. E isso pode ser encerrado aleatoriamente, o que nada mais é a vela se apagar. Então, é uma questão interessante até para vocês saberem de onde surgiu a licitação. A licitação surgiu da vela e prego, certo? Tá, eu sei como que funciona uma licitação. Eu sei que vai ser anunciado um edital e nesse edital vai ter a descrição dos produtos, vai ter a hora designada e o dia. Mas como que eu, fornecedor, eu, empresa, vou saber onde encontrar esse edital? E aí eu falo para vocês que isso é uma dica gratuita, tá? Uma consultoria gratuita aqui no meio da palestra. Pega o papel e anota. Um meio mais fácil e também gratuito é Portal da Transparência. Hoje existe uma lei chamada Lei de Acesso à Informação. Todos os órgãos públicos, todos, municipal, estadual e federal, autarquias, sociedade de economia mista, que é o Banco do Brasil, empresas públicas, Caixa Econômica, eles têm que ter o portal da transparência. Como é que eu acho isso? Basta você ir no site desse órgão. Vou dar o exemplo de Maringá. Digita lá, Prefeitura de Maringá. Vai ter um link lá escrito Serviços. Clica em Serviços, vai aparecer Portal da Transparência. Clica lá em Portal da Transparência, vai abrir uma aba de licitação, despesa, dentre outros itens. Clique em licitação, você vai poder filtrar licitações que estão acontecendo, estão publicadas, e licitações que já aconteceram. Por exemplo, você quer saber quanto que o órgão público pagou o ano passado no seu serviço, no seu produto? Entra no site, coloca lá no filtro serviços de mecânica, nosso amigo. Ele vai saber quanto que o órgão público está pagando para determinados serviços. É a maneira mais fácil e gratuita de conseguir isso. A outra forma é o Diário Oficial do Município. Uma medida, isso aí é um retrocesso, um modo arcaico, que é o quê? O órgão público tem que pagar para ter uma publicação no jornal. E quem que olha o Diário Oficial do jornal hoje? Eu mesmo atuo com isso, nunca parei para ver o Diário Oficial do jornal, mas é um modo que pode ser encontrado também. No portal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por exemplo, fala como é que eu encontro lá no município de Colombo, aqui no estado do Paraná. Você pode tanto no município ou no portal do Tribunal de Contas. Você vai encontrar todas essas informações que eu te falei. Se tem uma licitação que vai acontecer nos próximos 30 dias, ou se a licitação já aconteceu e aí você consegue aferir o preço para saber se você é competitivo ou não no processo de licitação. Outro modo é o mural de licitação da prefeitura, também pouco utilizado, é você ir até o espaço público e verificar. E o outro modo muito interessante é empresas especializadas. O que você faz? Você contrata uma empresa que ela te fornece um software e ela fica encaminhando diariamente para você licitações no segmento da atividade da sua empresa. Você pode colocar lá vários quinais, que são os ramos de atividade da sua empresa, e aí ela te encaminha, via de regra, um e-mail na parte da manhã e um e-mail na parte da tarde. Você pode filtrar a nível municipal, a nível estadual, a nível regional e a nível nacional. Tá? E aí você não precisa ir buscar o edital. Isso, eu utilizo muito isso, porque eu não tenho como ficar procurando licitação. Esse modo é muito mais fácil, eu recebo informativos de licitações que vão acontecer. Então, eu posso falar que essas empresas, nunca um cliente me falou, Bruno, perdemos uma licitação que você não me avisou. O filtro que elas fazem é bem
objetivo e tenha atingido pelo menos os meus conceitos lá. O Observatório Social, que é um órgão aqui mais do estado do Paraná. Maringá tem utilizado bastante e pelo Observatório Social você também tem várias informações do que a administração pública tem comprado, quando ela vai comprar e o preço que ela gastou no serviço ou no produto que você queira vender para a administração pública. Certo? E aí é o seguinte, veja, nós sabemos que a administração pública, quando ela quer comprar algo, ela elabora um edital, ela publica esse edital e ela dá um prazo de publicidade para você poder participar da licitação. Então, você já sabe que tem um edital, você já sabe onde encontrar e aí qual é a forma que a licitação vai ser feita. Ou ela vai ser feita presencial ou ela vai ser feita eletrônica. Hoje, no Brasil, 95% das licitações são feitas de forma eletrônica. Tirando obras e serviços de engenharia, tudo o resto vai ser na forma eletrônica, na modalidade pregão. O que vem a ser o pregão? A aquisição de bens e serviços comuns. Então, tudo. Basicamente, tudo é comum. Quero comprar cadeira? Comum. Mesa? Comum. Serviço de limpeza? Comum. Serviço de jardinagem? Comum. Então, 95% das licitações são eletrônicas através do pregão eletrônico. O que é presencial hoje são obras e serviços de engenharia. E o ano que vem isso vai mudar também. Isso vai se tornar eletrônico. Dito isso, certo, o que acontece? Como que você participa dessas licitações? O órgão público ele anuncia a licitação, você se cadastra em uma plataforma, é uma plataforma digital, você pode participar da sua casa, da sua empresa, basta que você tenha um computador. E isso aí de forma muito simples. O que você tem que fazer? Cadastrar a sua proposta, basicamente, colocar o valor do seu produto ou do seu serviço e alguns documentos que o órgão exige. Isso é um avanço, por quê? Você não gasta mais com papel, com tinta, com cartório, você não gasta mais com deslocamento. Veja, antigamente, para participar de uma licitação, você tinha que ir de Maringá a Londrina. Querendo ou não, 200 quilômetros ida e volta. Só aí você teria um custo. E chega lá, perdeu a licitação. Ou seja, você foi com o objetivo de ganhar e acabou levando um prejuízo. O pregão eletrônico, ele é um avanço nesse sentido, certo? Outro avanço evita fraudes e corrupções na licitação. Por quê? Muitas das vezes, para participar da licitação, os cedores se reuniam na frente do órgão e todos entravam já combinadinho já o preço que ia ser feito. Hoje não, hoje pelo pregão eletrônico, a empresa se cadastra, eu não sei quem está participando do outro lado. Ó, o Reginaldo está participando de uma licitação? Eu não tenho como saber, lá todo mundo vai ser número. Até que seja declarado o vencedor, a identidade da empresa ela é sigilosa. E se porventura tiver alguma descrição identificando a empresa, ela será inabilitada. É um grande avanço o pregão eletrônico nesse sentido. E aí um slide que a gente sempre coloca nos cursos que a gente faz, que é o quê? Fornecedor que é acostumado, né? Não sei se alguém aqui já participa de licitação, que é acostumado com o presencial, não quer participar do pregão eletrônico. É o que a gente fala, para mexer no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, é um leão. Mas para mexer no pregão eletrônico, que é uma plataforma que está ali disponível, gratuita, não sei, é difícil, é mimimi. Né? Então, é um slide que a gente tenta fomentar, porque eu vou mostrar no final indicativos de valores movimentados nesse segmento. Basta vocês terem interesse, que é o que eu sempre falo. O que a gente não pode fazer é igual quando você vai oferecer um alimento para uma pessoa e ela nunca comeu. Geralmente ela fala, não quero. Fala, não quer por quê? Não gosto. Mas você já comeu? Não, nunca comeu, nunca comi. É a mesma coisa a licitação. A licitação já participou? Não participou, gosta? Não, é muita burocracia, isso, é aquilo, aquilo outro. Não, venha, experimente, saiba como funciona. E aí depois tome as conclusões e eu tenho certeza que você vai ver que é um mercado muito interessante nesse segmento.
Eu falei um pouco disso semana passada, mas foi um espaço bem curto de tempo e agora eu quero reforçar isso com vocês, que é o quê? A maioria de nós aqui somos pequenas empresas e microempreendedores, certo? Para esse segmento existe uma lei federal, Lei 123 de 2006. É uma lei federal, ou seja, ela tem aplicabilidade para a União, para os estados e para os municípios. Então, tudo isso que eu vou falar aqui, o órgão público ele tem que conceder para as empresas que se enquadrarem como ME e EPP, microempresa e empresa de pequeno porte. Eu vou começar pelo amarelo. Compras de até R$80 mil, ou seja, eu sou um fornecedor de um produto e eu sei que a fabricante ou a indústria, ela já vende para o órgão público. É a fabricante ou a indústria que eu compro. Ela já vende para o órgão público. Eu vou falar, pô, mas eu vou participar da licitação de quem eu compro, já está participando. É lógico que ele vai ter um preço melhor que o meu. Mas, para licitações de até R$80 mil, o órgão público é obrigado a fazer exclusivamente para participantes que se enquadram como ME e EPP. Ou seja, você vai brigar com empresas do seu tamanho. Então, não tem essa desculpa de falar, não, mas o fabricante vai estar lá, ele tem um preço melhor que eu. Não. Nesse tipo de licitação, é só empresas ME e EPP que podem participar. E mais, a depender da licitação, porque são R$80 mil por item. Um exemplo, medicamento. Medicamento é a licitação que um município igual Mandaguari, do lado de Maringá, é uma licitação que soma mais de R$1 milhão. Mas ela pode ser exclusiva para ME e EPP em muitos itens, porque o item não pode passar de R$80 mil. Então, em uma licitação, você que é ME e EPP pode vender muito mais do que R$80 mil. Perfeito? Outro benefício para essas empresas, cota de 25%, aquilo que eu falei semana passada. Todo órgão público vai licitar, o produto pode ser divisível. Exemplo, vou comprar cadeira, vou comprar papel sulfite, vou comprar material de limpeza. O produto pode ser divisível, vou comprar R$500 mil. 25% disso tem que ser exclusivo para participação de ME e EPP. Então, você pode, uma licitação de R$1 milhão, para ficar mais fácil, você pode participar de uma licitação de R$250 mil, certo? Onde só empresas do mesmo tamanho vão participar. No item azul, outro benefício é a subcontratação. Isso acontece muito em obras e serviços de engenharia. O órgão público pode, aí é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. O órgão público pode definir que 25% da obra ou do serviço tem que ser executado por uma empresa, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Perfeito? E o outro benefício é regularidade fiscal. Exemplo, vou participar de uma licitação, estou com uma pendência na minha certidão estadual, federal ou municipal. A MEPP ela pode participar com essa falha na certidão, porque ela vai ser declarada vencedora do certame e, posteriormente, ela vai ser concedida um prazo de 5 dias para ela apresentar essas documentações regularizadas, certo? E, por fim, tem o empate ficto. E aí, hoje, tem 2 entendimentos. O que é esse empate ficto? Como o nome diz, é um empate fictício. Ou seja, pensamos assim, uma licitação, o valor da empresa de grande porte. Está lá o menor valor que ela deu, R$100. Eu sou uma ME e eu dei o valor de R$104, certo? Se eu tiver dentro de uma margem de 5%, eu tenho o direito de cobrir o valor da empresa de grande porte. Por isso que a gente chama de um empate ficto. Em tese, houve um empate entre as duas. Só que uma tem um valor que está na margem de 5%, que é a MEPP, e a outra é uma empresa de grande porte. E hoje, atualmente, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para alguns critérios de empate ficto, tem possibilitado o quê? Empresas locais, ME e PP local, ela pode ter um benefício de empate ficto de 10%, só que aí é diferente. O órgão público ele pode pagar mais caro. Exemplo, uma empresa de fora de Maringá, vamos participar de uma licitação em Maringá. Uma empresa de fora de Maringá deu um lance lá de R$100. O meu lance está em 110. Estou dentro dos 10%? Estou. O órgão público vai comprar do meu preço.
a R$ 110, certo? Esse é um benefício interessante também que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem se posicionado nesse sentido. Perfeito? E aí eu trouxe alguns indicativos para vocês tomarem conhecimento dos valores que são movimentados. Eu trouxe aqui do Estado do Paraná e do município de Maringá, tá? Veja, no Estado do Paraná, no ano de 2019, tiveram 87.879 licitações, tinham, na época, 399 municípios e 104 entidades, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, soma-se tudo isso, certo? O valor movimentado chegou a mais de 71 bilhões de reais, certo? E no ano de 2020, acredito eu que pelo estado da pandemia, esse valor, nós estamos no meio do ano, e esse valor é bem maior do que o gasto no ano de 2019, como vocês podem ver, né? Mais de 106 bilhões de reais já foram gastos. No município, aqui nos dados do município de Maringá, no ano de 2019, tiveram 1.205 licitações, tem 9 entidades, e foram movimentados mais de 891 milhões. Em 2020, 380 milhões de reais. Essas informações podem ser coletadas no próprio site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O que eu penso disso tudo? Veja, é um mercado com grandes possibilidades. O que compete a nós é conhecer desse mercado. Falar de licitação hoje em dia tem sido bem difícil diante dos fatos de corrupção, fraude à licitação. Mas vejam, é um mercado que, se você agir corretamente, você nunca vai ter nenhum problema. Aquela história de que órgão público não paga. Hoje existe uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o gestor não pagar, ele vai sofrer sanções na pessoa do prefeito. Então, eu falo para você, órgão público paga. Paga e paga melhor do que o privado. Certo? Eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Espero ter colaborado com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de licitação, quiserem conhecer mais desse tema, eu estou à disposição. Esse é meu contato e agradeço a oportunidade. Muito bem. Parabéns. Legal, Bruno. Uma coisa importante de falar, que eu já conversei bastante com o Bruno, e só dando uma sequência, eu era contra a licitação há 6 anos na minha empresa. Eu tive problema no passado com licitação, como o Bruno falou. Eu não recebi, o Carlos acompanhou, uma novela na nossa vida para a gente receber. Mas o mais legal que seria para vocês dar uma olhada, eu estava olhando aqui, vendo, todo mundo que está aqui, todos, até a Ellen, para o problema